Olá, alunos do sétimo ano 1 e sétimo ano 2, bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia com o professor Ederson. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Opa, vendo não. Espera aí. Agora sim, vocês estão me vendo. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos direto ao ponto, eu vou compartilhar minha tela e nós vamos fazer o seguinte, ó. Precisamos corrigir exercícios que ficaram da apostila anterior, ok? Aliás, da apostila não, da matéria que eu passei na última aula. Então assim, vamos lá para o positivo 1. Desculpa. E na sequência eu já vou fazendo a videoaula que é sobre a parte rural do Brasil, ok? Então na página 20 aqui vamos à correção dos exercícios da página que foram passados na última atividade. Página 20. O que é relevo e qual é o ramo da geografia que o estuda? Essa é bem fácil, vocês estudaram até no sexto ano. O que é o relevo? A parte da superfície terrestre, ok? Relevo é resultado da interação envolvendo fluxos internos, por exemplo, os movimentos tectônicos, e externos, como o intemperismo, responsáveis pelas formas ou fisionomias do terreno. O ramo da geografia que estuda esses processos se chama geomorfologia. Simples. O relevo é a parte de superfície, formas da superfície da crosta terrestre. E a parte que estuda isso, a ciência que estuda isso é geomorfologia. Geo é terra, morfo é forma, e logia, estudo. Então, geomorfologia, estudo o relevo. Bora! O que é intemperismo e como ele altera o relevo? Muito boa, questão também que foi do ano passado estudada. Intemperismo são todas as reações naturais que acontecem no solo e nas rochas, causando modificações, ok? Isso de uma forma simples que eu falei. Vamos ler o que está na correção correta, certinho aqui, ó. Também conhecido como meteorização, trata-se de um termo geral empregado para caracterizar a ação combinada de todos os processos que causam a desintegração física da rocha, bem como sua decomposição química. Esses processos são causados pela exposição a agentes como água, energia solar, ventos, raízes ou a própria ação humana. Assim, as rochas que compõem a superfície vão sofrendo modificações com o tempo, o que altera o relevo. Lembrando que temos o intemperismo físico, químico e biológico. O físico, geralmente causado pelos ventos e as rochas que caem umas nas outras, e também a própria água da chuva que bate sobre ela, a própria areia que os ventos trazem. O intemperismo químico geralmente é pela dissolução dos minerais causados pela água, e o intemperismo biológico feito ali pelas plantas, raízes e alguns micro-organismos, fungos, enfim, vários tipos de seres. Questão 3. Há montanhas de formação geológica recente no Brasil? Explique sua resposta. Vocês já sabem, já expliquei, fiz uma aula sobre isso, que não existe montanha de formação recente no Brasil. As montanhas antigas que nós temos no Brasil são chamadas de maciços antigos, que formam as serras, as chapadas, as colinas que nós temos no Brasil, os famosos planaltos, ok? Então no Brasil não tem formação geológica recente, são bem antigas, ok? O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Para ter uma formação recente, geralmente tem que estar na borda de uma placa tectônica. 4. O que são as regiões hidrográficas? Seu município faz parte de qual dessas regiões? Então, as regiões hidrográficas, elas são aquelas partes que são formadas por drenagem das águas, ou seja, são as bacias hidrográficas, onde rios elas se concentram em algumas partes mais baixas, onde vão sendo escavados e vão cada dia buscando um nível mais baixo, até chegar no nível do mar, que é o nível 0. E algumas bacias hidrográficas pelo Brasil são muito grandes, como a bacia amazônica, como a bacia do Rio São Francisco, também é muito grande, a bacia Tocantins-Araguaia, certo? A bacia do Rio Paraguai, que por mais que não seja exatamente brasileiro, mas começa no Brasil, certo? E aqui no nosso município, né? Qual que é a bacia que nós temos no nosso município? Para a gente confirmar isso, não sei, professor,
não sei que bacia que é essa que você está falando. Nós temos que analisar o mapa que mostra a bacia hidrográfica. Não tem segredo. Quando você tem alguma dúvida, assim, eu não sei onde que é, qual que é, você tem que ir lá naquele mapa que mostra as bacias hidrográficas, a parte de águas do nosso país, e começar a verificar onde que está a bacia hidrográfica que está a nossa região aqui de Santa Catarina, certo? Então nós temos aqui, ó, Santa Catarina, nós temos aqui o Atlântico Sul, que é a bacia hidrográfica do Atlântico Sul, ou também pode ser deixa eu ver aqui, não, a bacia do Uruguai, ok? Então Santa Catarina tem principalmente essas duas bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas, que são então a bacia do Atlântico Sul e do Rio Uruguai. Considerando Florianópolis, nessa região nossa do litoral, ela vai se encaixar sim na bacia do Atlântico Sul, ok? Vamos dar continuidade então à questão, agora acredito que é a questão 5. Vamos lá, voltando, que isso aqui demora para chegar. Agora sim a questão 5. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então nós temos aqui a relação, ó. Nome dado à área de um planalto com formação sedimentar e topografia acima de 600 metros de altitude. Tem como principal característica o topo aplainado. Gente, falou topo aplainado, pensa, uma chapada. Foi um topo plano, chapado. Então é uma chapada, com certeza. Trata-se de uma forma de relevo com uma superfície aplainada. Aí você pensa, superfície aplainada ou é planície ou uma chapada. Você tem que pensar. Pelo processo de ação da erosão que leva um longo período para se formar. É uma área rebaixada localizada entre as mais elevadas. Opa! Aí você fala, bom, é uma área rebaixada, fica entre outras, aí você matou. A área rebaixada é depressão. Por mais que fale um pouco de aplainamento, porque as depressões não são formadas assim tão íngremes, né? Elas começam íngremes, depois elas acumulam sedimentos e ficam mais planas ali, ok? Outra parte, pequena elevação da superfície terrestre com altitudes inferiores a 50 metros. Pode ser encontrada em áreas de planícies e planaltos e tem como uma das principais características forma suavizada, provocada pela ação da erosão. Essa aqui é a colina. Colinas são mais suaves, as colinas são mais arredondadas, não tem tantas elevações, ok? Trata-se de uma elevação do relevo com altitudes entre 100 e 200 metros em relação às áreas do seu entorno. Quando você pega uma área que é de 100 a 200 metros, você considera até um morro, tá? Pode ser até mais alto, tá? Eu já fui no morro, por exemplo, da Pedra Branca, que ele tem em torno de 450 metros de altitude. Então ele já é mais alto. Você pode encontrar morros aí até 1000 metros de altitude. O Morro do Cambirela, aqui na nossa região, tem 1000 metros de altitude. Então ele também é considerado morro. Então essa coisa de 100 a 200 metros está um pouco defasada. Considere-se até cerca de 1000 metros, podemos chamar também até de morro, ok? A outra, superfície irregular com fortes desníveis. No Brasil, a maioria dos casos se originou em virtude dos desgastes de antigas cadeias de montanhas. Essa aqui é a serra. Por quê? Porque ela já tem mais declividade, fortes desníveis, entendeu? E quando ela se refere que no Brasil, alguns casos foram originados por desgaste de antigas cadeias de montanhas, você pensa, quais são as partes mais altas do Brasil? As serras, elas são sim antigas montanhas, bem antigas, por isso elas têm mais declividade do que os morros, por exemplo, que são mais arredondados. Vamos lá? Continuando, superfície plana. Opa, falou superfície plana, você vai pensar no quê? Pode ser planície. Gerada por deposição de sedimentos de origem marinha, de rios ou de lagos. No Brasil, normalmente encontrado nas partes mais rebaixadas das bacias hidrográficas ou no litoral. Nessas áreas, por causa de baixa declividade, ou seja, está falando um monte de coisa. Isso sim é a planície, principalmente porque ela recebe sedimentos e forma áreas planas, ok?
E por último, aqui é constituído por superfícies irregulares situadas a um patamar superior a áreas do seu entorno, normalmente com altitudes superiores a 300 metros. Então, isso refere-se sim aos planaltos, que são formados por morros, colinas, serras, chapadas, e entre outros que não estão aqui, como por exemplo escarpas. Continuando, questão 6. A questão 6 da página 21. Vamos lá, essa talvez foi a mais difícil, hein? Qual relação existe entre o tamanho do território brasileiro, a quantidade de pessoas e a disponibilidade de recursos hídricos? Então temos que relacionar o tamanho do território, a quantidade de pessoas e a disponibilidade de recursos. O que tem a ver? Olha só, eu gostei muito dessa resposta que está bem completa. Ó. O Brasil tem grande disponibilidade hídrica, né? Concentrando entre 12% e 16% das águas doces do planeta Terra. Olha só a quantidade de água doce que tem no Brasil, 12% a 16% das águas doces do planeta Terra. Mas a distribuição é desigual em relação à densidade populacional. Um exemplo disso é a região amazônica, pouco povoada, concentra 68% de toda a vazão média das águas brasileiras, mais da metade da vazão das águas dos rios está na região amazônica. Mas ela é pouco povoada, ou seja, pouca população, digamos assim, que fosse usufruir dessa água. As regiões sul e sudeste têm recursos hídricos abundantes, porém o alto grau de urbanização, a grande densidade populacional e o consumo causam escassez desse recurso em algumas situações. Isso evidencia que há desproporcionalidade entre a disponibilidade hídrica, a distribuição da população e as demandas per capita. O que ele está querendo dizer aqui? Que áreas que têm mais população necessitam de mais quantidade de águas. Digamos assim que o Brasil deveria ser o contrário. No norte do Brasil deveria ter mais pessoas para usufruir daquela quantidade de águas, entendeu? Então essa relação entre quantidade de águas, o tamanho do território, que é a diferença dessas águas que estão no Brasil, e a quantidade de pessoas. Ou seja, onde tem mais pessoas vai começar a gerar uma baixa disponibilidade de água. Questão 7. Por que se considera que o Brasil é privilegiado em riquezas minerais? Quais estados se destacam na produção mineral? Então aqui, vamos lá. O Brasil é líder mundial na produção de ferro, nióbio, alumínio, manganês, grafita e amianto. Esse é o maior produtor desses tipos de minérios. Além desses recursos, outros como estanho, ouro, níquel, magnesita, né, tem grande importância nas exportações. O minério de ferro, por exemplo, representa 82% das nossas exportações minerais. É muito, ou seja, o Brasil lucra muito mais com o minério de ferro do que com os outros minérios. A quantidade é maior. Os estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Goiás concentram mais de 80% da produção nacional de commodities minerais. Essas commodities minerais são formas de ganhar dinheiro com a venda desses minerais, ok? Então, é isso que a gente fala nessa questão. Os estados que se destacam, então, Minas Gerais, Pará, Bahia e Goiás, né? E principalmente o minério de ferro que desponta aí na produção mineral do Brasil. Questão 8. Onde estão localizados os pontos de maior poluição hídrica no Brasil? Então, o que é poluição hídrica? É quando as águas recebem poluentes, dejetos e muitas vezes produtos químicos que vão deixando a qualidade da água ruim ou péssima, né? Então, olha aqui, ó, os pontos em que o IQA foi classificado como ruim ou péssimo estão em sua maior parte localizados em corpos hídricos que atravessam áreas urbanas densamente povoadas, como regiões metropolitanas das capitais e das grandes cidades do interior. Considere-se aí principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. As cidades que têm maior população e maior concentração populacional são as que têm maior poluição das águas. Os rios não conseguem ser preservados, né? As pessoas não preservam, o Estado não preserva.
Então, a qualidade da água dos rios, né, a disponibilidade da água é péssima. Então, eles têm que buscar lá, às vezes no interior, numa área de um lago, de um reservatório, para que essa água não venha poluída, né? E mesmo assim, ela tem que fazer e passar pelo processo de tratamento. Vamos lá, número 9. Como as massas de ar interferem nas temperaturas e nas características do clima? Então, as massas de ar podem ser quentes, formadas nas regiões tropicais e equatoriais, ou podem ser frias, formadas nas regiões polares ou subtropicais. Ao se deslocarem pelo território, elas levam suas características por milhares de quilômetros até se dissiparem. Então, como, de certa forma, que ela interfere? Justamente mudando temperatura e umidade. Algumas trazem temperaturas baixas e bastante umidade, outras temperaturas altas e pouca umidade, como é a massa de ar tropical continental que vem no interior da América do Sul. Certo? Então é importante saber disso aí. 10. Quais as características gerais do clima brasileiro? Isso é bem bacana. O Brasil aqui está falando bastante coisa. Eu vou resumir essas características gerais do clima brasileiro assim. O Brasil ele tem principalmente um clima tropical, que é um clima que tem na região central, um clima equatorial, um clima semiárido na região do sertão nordestino e basicamente o clima subtropical que temos no sul. Resumidamente é isso. Aqui está mais completo, está explicando certinho, depois você dá uma lida, mas em geral o Brasil é isso: tropical, equatorial, subtropical e semiárido. Esses são os principais climas que nós temos no Brasil. Qual a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos? Então, os biomas correspondem a um conjunto de vida vegetal e animal, sendo definidos pelo agrupamento de tipos de vegetação e por condições geológicas e climáticas similares. Já os domínios morfoclimáticos são o resultado da combinação de alguns elementos naturais, com destaque para o clima, vegetação e o relevo. Digamos que o domínio morfoclimático ele é mais restrito à questão climática, de vegetação e de relevo. Já o bioma entra a questão de solo, de tipo de animal, tipo de vegetal, a questão geológica, a questão climática, né? São bem parecidos, mas digamos assim que o morfoclimático, o domínio morfoclimático, é uma localização, uma regionalização, mais assim por aspectos gerais de clima, vegetação e do relevo, ok? Questão 12 e última: quais são os domínios morfoclimáticos existentes no Brasil? Então nós temos o domínio amazônico, do cerrado, da caatinga, das pradarias, mares de morro, araucárias e também faixas de transição. Entre esses domínios existem áreas que têm misturas de outros, né, domínios, ou não tem nada, ou até elas são exploradas, são chamadas de faixas de transição, ok? Agora, dando continuidade, corrigimos as questões da aula anterior e vamos falar então sobre o espaço agropecuário ou espaço rural brasileiro. É muito importante a gente entender que o Brasil é um país que tem uma carreira, digamos assim, o Brasil tem uma vida, né, que está totalmente ligada em uma vida intrínseca ao campo, à questão rural, que é a questão agropecuária. Então nós temos que entender que o Brasil passa por um processo em que ele sai de um Brasil rural para uma transformação para um país urbano. Ainda é um país muito rural no sentido de produção. A produção agropecuária no Brasil é muito grande, mas em termos de população, hoje o Brasil já é considerado um país urbanizado, totalmente urbanizado. Mais de 90% da população brasileira mora hoje nas cidades, ok? O que nós precisamos falar desse conteúdo que é muito relevante? Os setores da economia. Se você não conhece, nós temos os setores primário, o secundário e o terciário. Para entender a questão da agropecuária ou do espaço rural brasileiro, é importante saber que ele se localiza no setor primário. Por quê? O setor primário é onde existem as primeiras produções, onde sai tudo da terra, da água, da extração. Então, no setor primário, nós temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que são as principais atividades econômicas que nós encontramos no Brasil, inclusive, tá?
Dê uma estudada nessa questão aí dos setores, é bem fácil. O setor secundário é principalmente aquele da transformação, que entra em indústria, construção civil, e o setor terciário é da finalização, digamos assim, onde tem o comércio, né, que é a venda lá, e os serviços também prestados pela população. Os professores estão no setor terciário, eles prestam serviço, né, lecionam, eles dão aula. E os médicos, onde estão? O setor terciário, presta serviço. Onde estão as construtoras, setor secundário, onde se encaixam os agricultores, setor primário. Então deu uma lida legal, mas é bem fácil, bem tranquilo de entender. Agora, o que é importante falar sobre o Brasil? Nós vemos na história do Brasil que existe o surgimento de doações de terra. Você vai estudar a história lá que existiam as sesmarias. E essa doação de terras fez com que o território brasileiro, né, que tem limites que a gente já viu em outras aulas, ele tenha e contenha algumas áreas que ainda nem foram muito exploradas, como por exemplo a floresta amazônica, algumas áreas do Pantanal e do Cerrado, apesar que tem ainda, aliás, já não tem tanta terra inexplorada. Hoje o Brasil está sendo muito mais explorado na agropecuária em relação a isso. E o que acontece, por exemplo, na questão da agricultura? Temos um tipo de agricultura chamada agricultura familiar, ou seja, onde existem ali pessoas da mesma família ou de um entorno de parentes que fazem a produção da sua questão agrícola. E as características delas estão ligadas a essa questão aqui, ó. Elas não podem exceder 4 módulos fiscais, ou chamado também módulos rurais, que é uma unidade de medida, ó. Então o que é essa unidade de medida? Ela tem uma certa quantidade, depois você dê uma lida aqui para entender o que são esses módulos fiscais. É mais ou menos assim, uma medida de terra, e nessa medida tem que ser respeitado 4 módulos fiscais. Passou disso, começa a mudar o tipo de agricultura. Tem que adotar a agricultura familiar, tem que adotar mão de obra, direção administrativa predominantemente familiar, ou seja, não pode ter contratações de pessoas de fora, senão já entra em outra classificação. E tem que tirar do empreendimento grande parte da renda da família. Também caracterizando isso é porque as pessoas têm que viver daquilo. Elas não podem ter uma agricultura familiar, umas terras e ficar vivendo de indústria, certo? O objetivo é viver da agricultura familiar. Então nós temos muitos povos e comunidades tradicionais no Brasil que vivem no campo ainda. Diminuiu bastante, aumentou muito o êxodo rural. Então hoje poucas populações vivem no campo. Como que é o uso da agropecuária moderna e a tecnologia no Brasil? Essa agropecuária moderna é importantíssima para entender todo esse crescimento tecnológico que aconteceu no Brasil. O investimento tecnológico na agropecuária moderna fez com que a produção agrícola e pecuária no Brasil elas triplicassem de alguns anos para cá. Então, existem insumos, existem medicamentos, existem rações diferenciadas, existem agrotóxicos, enfim, uma infinidade de produtos que foram criados e inventados por causa da tecnologia que fez com que as produções aumentassem e o Brasil tivesse muito mais produção agropecuária, como é no caso de hoje, né? E essas produções fizeram com que o Brasil realmente crescesse muito mais nesse mercado, ok? Então, o que nós podemos entender? Que o Brasil se modernizou, né? Atualmente, o Brasil tem se modernizado ainda mais. Só que nós temos que entender também que no nosso país existem algumas, digamos assim, algumas diferenças, né? Nós sempre falamos no Brasil de diferenças, de desigualdades, né? Digamos que o Brasil ainda, né, tomara que um dia mude isso, mas ainda o Brasil não é um país que exista igualdade social, né? Nós temos ainda uma distribuição de renda muito diferente, muito complicado da gente entender. Por exemplo, porque tem
poucas pessoas no Brasil que são os maiores milionários, né? Não deveria ser diferente. Bom, digamos assim que a maioria das pessoas do Brasil fossem mais ricas, tivessem mais condições, mas isso é uma questão de análise aí social. Mas o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, as terras que são distribuídas na parte rural do Brasil, elas são terras que têm uma característica também de, digamos assim, de desigualdades sociais. Por quê? Eu vou mostrar para vocês ali, vocês têm no livro de vocês também, quando se fala sobre essa distribuição das terras. A parte agrária do Brasil é bastante desigual, ou seja, tem poucas pessoas que têm muitas terras, ou seja, poucas pessoas detêm a maior quantidade de terras nas mãos para o uso da terra. E muitas pessoas que têm propriedades rurais têm a menor quantidade de terras aqui no nosso país. Onde que a gente vê isso? Deixa eu mostrar ali, ó, através dessa tabela da estrutura fundiária do Brasil. É importante você entender isso aqui, ó. A área total de estabelecimentos agropecuários no Brasil é de 350 milhões de hectares, HA hectares. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Então, se você multiplicar 350 por 10 mil, vai dar cerca de 3 milhões. Se não me engano. Minha matemática está fraca, mas vamos lá. É muita terra, certo? Enfim, no Brasil nós temos muita quantidade de terras disponibilizadas para a agropecuária. Porém, aquilo que eu falei sobre a desigualdade também agrária, olha só. Menos o grupo de estabelecimentos, ó, 12%, menos que 1, que é a área por hectare. De 1 a 10 hectares, de 10 a 50 hectares, você vê a quantidade aqui, ó, mais que 10 mil hectares. Então o que acontece? Cerca de 70% dos estabelecimentos tem uma área entre 1 e 50 hectares. O que eu estou querendo dizer? Que a maioria das propriedades rurais agropecuárias do Brasil, elas são pequenas, digamos assim. Ou seja, tem bastante propriedades, o número de estabelecimento é grande, mesmo assim são pequenas áreas. Então você pegar aqui, ó, poucas pessoas têm grandes áreas de terra. E isso fala um pouco dessa desigualdade rural ou agropecuária no Brasil. Mostrando pelo mapa que vocês têm no livro de vocês, olha só, estabelecimento agropecuário acima de 30 mil, certo? E aqui até 5 mil. Então você vê que tem muito mais, né? Muito mais aqui, muito mais propriedades, né, com pequenas terras do que propriedades com grandes terras. Mas a quantidade do tamanho dessas terras são muito maiores na mão de poucas pessoas. Ainda, o que seria interessante para o Brasil? Que tivesse mais pessoas, né, mais agricultores produzindo e que as terras, muitas terras não ficassem paradas. Tem muita terra no Brasil parada, que não tem muita produção, ou que essa produção vai para a mão de uma pessoa, entendeu? Então o Brasil precisava de ter uma reforma muito maior, que é chamada da reforma agrária, ok? Mas temos que falar um pouco também sobre a pecuária. No Brasil, a grande maioria da produção no Brasil pecuária está ligada à pecuária bovina, a suína e aves. São as três maiores representantes no Brasil. Você pode ver que se você for a um açougue ou for ao mercado, você vai ter carne de boi, vai ter frango, que é a carne de ave, e vai ter carne de porco. Tem outras, também tem caprinos, tem ovinos, tem até avestruz, tem carne de avestruz, mas os principais que mais estão na mesa do brasileiro e também praticamente de muitos países do mundo são as aves, suínos e os bovinos, certo? Isso é uma característica muito importante para classificar a pecuária no Brasil. No Brasil também temos o extrativismo, que é a retirada dos produtos direto da natureza. Por exemplo, o extrativismo mineral. Você tira o minério direto da rocha, direto do solo.
Não é uma produção que você tem que plantar ou depois você vai colher. Temos extrativismo vegetal, certo? Que é tirar a madeira ou então derivados de plantas, como aqui você está vendo o látex que sai da seringueira. Ele sai uma resina da casca do tronco, né, das plantas, e aí cria uma borracha, que foi criado o látex, muito importante para a formação, principalmente, e a aquisição do Acre no Brasil. O estado do Acre foi adquirido, comprado junto à Bolívia, justamente porque era uma região que tinha muita produção de seringueiras, ok? E por fim o extrativismo animal, que existe a produção, a extração principalmente dos peixes e de frutos do mar. Existe aqui na nossa região, por exemplo, as fazendas de mariscos, né, de ostras. Temos aqui em Governador Celso Ramos bastante também, e tenho certeza que vocês já viram na prática esse extrativismo manual, aliás, extrativismo animal, ok? Depois disso, pessoal, vocês terão ali algumas tabelas mostrando o tipo de produção no Brasil. Olha só, a produção de açúcar no ranking mundial, o Brasil é o maior, né, na exportação, inclusive. Do café, o Brasil também é um dos maiores. Aqui ele está em primeiro lugar, mas ele briga muito com a Colômbia, sabe? Fica ali brigando entre produção e exportação do café. O suco de laranja, o Brasil também é muito forte. Soja, frango, carne bovina, milho, óleo de soja, farelo de... tá vendo que aqui já entra produtos de agroindústria? Óleo de soja, farelo de soja, algodão nem tanto. Mas assim, algumas dessas aqui já são em função da tecnologia, a agroindústria que produz, ok? É isso aí. Bom, outras coisas vão falar sobre a questão da oportunidade no campo, do êxodo rural, da dificuldade que tem acontecido no campo. Mas é isso aí. Depois vocês dão uma lida maior no capítulo. Qualquer dúvida é só falar na videoconferência, na videoaula, e também pode postar também lá no Positivo On através das mensagens. Beleza, turma? Então, vou ficando por aqui, certo? Se você não entendeu alguma coisa da aula, tem que ser bem rápido, mas esse conteúdo é para praticamente o capítulo inteiro, são 2 semanas para você realizar as atividades. Façam com calma, qualquer dúvida estou por aqui. Valeu? Um grande abraço, professor Ederson. Amo vocês. Tchau!